Bem, para começar esse vídeo, eu preciso informar vocês do meu trabalho, né? A gente já está recebendo alguns trabalhos lá, o pessoal já está entregando alguns, só que o volume foi pouco ainda. Então tem até o dia 27 para receber esse trabalhinho aí, tá legal? Que a gente comentou na aula passada. Se você não lembra ou esqueceu, né? Dê uma visualizada nos vídeos anteriores, né? Que lá tem informações sobre o trabalho, tá legal? Bem, vocês vão estar no chat aqui, tá legal? Eu estou aqui toda hora vendo se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, para a gente não se enrolar nessa aula de hoje aqui, beleza? Bem, galera, todo mundo enxergando aí? É o mesmo do Brenner, é isso aí. Beleza? O trabalho de física é único, legal? Beleza. Vamos lá, então. Qualquer momento tiver pergunta, pode fazer, ok? Galera, nós vamos hoje falar sobre o estudo da hidrostática, tá legal? Estática, né? Aqui, ó, hidroágua, né? Líquidos, fluidos, e estática em repouso. A gente vai se prender ao fluido em repouso, tá bom? Bem, primeiro conceito que a gente vai lembrar aí das séries anteriores é o conceito de densidade, né? Tu já viu isso em séries anteriores, ok? A densidade. Mas só que a gente vai se prender à densidade absoluta ou o que a gente chama de massa específica. Isso que vai ser importante para a gente. Mas, Fábio, qual é a diferença entre densidade e densidade absoluta ou massa específica, né? Eu vou chamar de massa específica somente, galera. Ok? Quando você calcula a densidade, você calcula a razão entre a massa e o volume total do corpo. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que você tem aqui ó, um tijolo, ok? O tijolo ele é composto da parte lá que ele tem barro, né? A substância dele é o barro, só que tem uma outra substância também, que são aqueles espaços vagos que você encontra no tijolo. Tá legal? Isso faz parte do volume do tijolo. Então, quando você considera esse espaço vago no cálculo do volume, o que você está tendo é a grandeza, densidade desse material. Massa específica é uma propriedade do material, ok? Da substância que forma aquele corpo. Então, a massa específica, que é dada por essa letra aqui, ó, tá? O Mi, você vai calcular da mesma maneira. Mas qual é a diferença? Que aqui no volume, você só vai levar em conta o volume da substância, ok? Não o volume total do corpo, tá legal? Então aqui eu tenho, ó, esse nosso primeiro exemplo aqui, a densidade, né, coincidiu com a massa específica, porque o volume do corpo é o mesmo volume da substância. Só que nesse segundo exemplo, quando você calcula a densidade, você leva em conta o espaço vazio, ok? Isso faz com que ó, o seu volume seja ligeiramente maior do que o volume quando você calcula só da substância, só da massa específica. O volume aumentando faz com que a sua densidade seja menor. Tá legal? No sistema internacional, a unidade de massa específica é o quilograma por metro cúbico. Porém, encontramos aqui ó, o grama por centímetro cúbico. Tá legal? Para você sair de grama por centímetro cúbico e passar para quilograma, tá legal? Você deve multiplicar o valor por 1000, ou seja, vezes 10 à terceira. Esse valor aqui é justamente a massa específica de uma substância muito conhecida, que é a massa específica da água, ok? Beleza, meus amigos, como é que foi nesse conceito, né? E saber diferenciar densidade de massa específica, saber o que é importante para a gente vai ser a massa específica, como calcula e as suas unidades. Como é que foi até esse ponto aí, galera? Reage aí para a gente poder andar.
Tranquilo, Pedro? Vamos nessa? Só tem o Pedro na turma hoje? Beleza, Aline. Beleza, Rafael. Beleza, Vitor. Camila, ok. Beleza. Gabriela, é isso aí, galera. Tem que participar para eu saber como é que tá essa relação, gente. Não estou olhando a cara de vocês para saber se vocês estão entendendo ou estão fazendo careta para mim, né? Beleza, então. Vamos lá. Passar para o próximo aqui. E no próximo a gente vai falar um conceito muito maneiro, que é o conceito de pressão, tá? Pressão nada mais é do que a mensuração, do que a medida, né, da força aplicada sobre uma determinada superfície, ok? Então, o que nós definimos como pressão? Tá? Tá aqui, ó. Pressão é a medida dessa força em relação à superfície onde ela está aplicada. Isso pode ser em líquido, gás ou até mesmo no sólido, tá legal? Então eu tenho aqui, ó, uma área A, ok? Onde eu aplico uma determinada força F. Tá legal? Galera, muito importante agora, muito importante. Se a força estiver inclinada, você precisa calcular a projeção vertical dessa força. Não sei se essa cor aqui vai ficar boa. Ó. Você precisa calcular essa projeção aqui, ok? Se a tua força estiver inclinada, que é essa vermelha, você precisa conhecer a projeção normal. Por quê? Porque quem exerce pressão, meus amigos, são forças perpendiculares à área de contato. Tá legal? Então você só vai calcular a pressão quando a força for perpendicular. Quando a força for inclinada, você precisa conhecer a projeção perpendicular da ação dessa força. Tá legal? Bem, como é que a gente calcula essa força? Essa força é a razão entre a força, essa pressão, na verdade, né? É a razão entre a força sobre a área, ok? Então, para calcular a pressão que essa chapa aqui de área A está sofrendo, é só você pegar o valor da força perpendicular e dividir pela área. Observem que a relação entre pressão e área é inversa, e a gente vai citar isso aqui na frente, tá bom? Bem, galera, no sistema internacional, nós temos aqui para a força Newton e para a área metro quadrado, né? Então, nós temos o Newton por metro quadrado. Isso recebe um apelido, galera. Isso recebe um apelido que é o Pascal. Tá legal? Então, a gente fala Pascal, pá, né, somente, ou escreve Newton por metro quadrado. Existe uma outra unidade mais usual, que é a atmosfera. Tá legal? Então, sobre nossas cabeças, ok? A camada gasosa sobre nossas cabeças exerce uma pressão de 1 atm, uma atmosfera. Tá legal? Essa uma atmosfera, para você passar de atmosfera para Pascal, para passar de atmosfera para Newton por metro quadrado, né? É só você pegar o valor em atmosfera e multiplicar vezes 10 à quinta. Tá legal? Que aí você converteu para sistema internacional, que é o Pascal, Newton por metro quadrado. Ok? Meus amigos, observem o seguinte, ó. Observem esse experimento. Nesse experimento, estamos vendo a aplicação dessa expressão aqui. Observem que a área do lápis, né, da caneta, é maior no seu indicador e a área é menor no polegar. Ok? Então, quando você comprime, a força aplicada no indicador é numericamente igual à força aplicada no polegar. Então, temos aí um princípio da ação e reação acontecendo. Mas por que você sente dor no polegar? Justamente porque a área de contato é a menor área possível. Isso faz com que a pressão se torne maior possível nesse ponto. E aí você sente a dor, ok? Para que a pressão não seja tão grande, você tem que mudar a área. É o que acontece quando o cara vai esquiar na neve. Se ele pisar na neve, o pé dele, que tem área pequena, exerce uma pressão muito grande, ele perfura a neve. Ok? Então, o que ele faz? Ele usa esse dispositivo aqui, esse esqui,
que aumenta a área. Então, se ele aumenta a área, a pressão vai ser inversa, a pressão vai diminuir, correto? Outro exemplo também é essa pessoa que quer caminhar na areia com um salto alto. Observem que a superfície de contato, né, a área do salto é muito pequena, fazendo a pressão ser muito grande, e aí o salto perfura a areia. Tá legal? Galera, como é que foi nessa parte aí? Pressão, força sobre área e as unidades de pressão, né? A importante aqui, ó. Isso é muito importante, galera. Como é que foi nesse ponto aí? Reage aí, por favor. Ok, tranquilo. Ok, beleza. Vou continuar então, hein, moçada? Bem, o próximo passo é a gente conhecer a pressão em uma coluna líquida, né? O que acontece dentro de um tubo, por exemplo, lá de transporte de água, por exemplo. Vamos imaginar, então, que eu tenho um tubo aqui, uma seção de um tubo, um pedaço do tubo. Eu tenho um fluido aqui dentro desse tubo, tá legal? E esse cilindro aqui tem uma área da base chamada A e uma altura chamada H, ok? Vamos entender que a massa específica da substância aqui dentro é a massa sobre o volume que ele ocupou, né? Se eu isolar a massa, olha o que eu tenho, ó, massa específica dessa substância verde vezes o volume. E você sabe calcular o volume de um cilindro regular, não é isso? Olha aqui, ó, é a área da base vezes a altura. Tá legal? Bem, galera, mas quem está exercendo pressão nessa base? É o fluido que está aqui dentro, né? Ele exerce pressão através do próprio peso dele, ok? Peso é massa vezes gravidade, tá? Então, como é que fica aqui? Ó? A pressão seria força vezes sobre área. Porém, a força sendo aplicada nessa base é o peso do fluido. Então, eu vou escrever no lugar do F o P. Tá daquele jeito ali. Onde esse P aqui, ó, é a força-peso, tá legal? É esse carinha aqui, ok? No lugar do P, eu posso escrever M vezes G, porque peso é massa vezes gravidade. E você já acabou de ver aqui, ó, a massa. Olha a massa aqui, ó. Qual é a relação dela com o fluido? É a massa específica vezes volume. Então eu posso substituir lá, ó. Ficou massa específica vezes o volume vezes a gravidade sobre a área, né? Bem, o que a gente sabe sobre o volume, galera? A gente sabe que volume é área vezes altura. Então eu posso aplicar no lugar do volume área vezes altura. Aplicando, eu fico daquele jeito ali, ok? Bem, se você percebeu bem, eu tenho a área em cima e a área embaixo. O que eu posso fazer então? Eu posso cancelar essa área, tá legal? O que sobrou para a gente aqui? Sobrou para a gente essa expressão aqui. O que essa expressão tem de importante? Percebam que a pressão está intimamente ligada com a altura. Tá legal? Então, quanto maior tiver a sua coluna de fluido, a sua coluna de líquido, maior vai ser a pressão que você vai exercer na base, ok? Vamos ver essa experiência aqui, ó. Então, eu coloquei água nesse recipiente e fiz 3 furos. Ao tirar uma fotografia do fenômeno, eu percebi o seguinte, ó, que aquele furo onde a altura valia 1 exercia nesse ponto, tá, uma pressão 1. Percebam que a pressão está intimamente ligada à altura. Quando eu vou medir a pressão, ó, no furo mais lá embaixo, eu tenho uma altura maior. Logo, terei neste ponto aqui, ó, uma pressão 2. Qual é o comparativo que a gente faz aqui, galera? A gente faz um comparativo que a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Por que ela foi maior? Por causa da altura, correto? Tinha uma altura maior, ok? Então, essa expressão é a pressão em uma coluna líquida, né? Por isso que o jato aqui do fluido foi maior, porque a pressão nesse ponto era maior do que a pressão nesse outro ponto aqui acima.
ok? Galera, como é que foi nesse ponto aí, galera? Vamos nessa? Fala comigo aí, diz aí como é que foi. Façam perguntas se tiver, por favor. Foi tranquilo? Foi ok? De boa? Beleza. Então eu vou passar para a próxima, tá bom? Vamos nessa. Bem, galera, vamos falar de uma experiência de um cara chamado Torricelli, Evangelista Torricelli. O que ele fez? Ó, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou um tubo de ensaio, tá? De 1 metro. 1 metro, ok? 100 centímetros. Tá legal? E preencheu o interior desse tubo com um fluido muito específico, com mercúrio, né? Então ele tinha aqui dentro, ó, um tubo de ensaio grandão de 1 metro, né, que ele preencheu de mercúrio. O que ele fez? Ele pegou um recipiente também contendo mercúrio, tá legal? E emborcou, né? Vamos dizer assim, né? Botou a boca desse tubo para baixo e liberou o mercúrio que estava aqui dentro. Tá legal? Para surpresa dele, esse mercúrio, não para surpresa, né? Esse mercúrio não desceu por completo. Ele ficou estável numa altura de 76 centímetros quando ele fez essa experiência no nível do mar. O que acontece? Ele pensou, olha, sobre a minha cabeça existe uma atmosfera, né? Composta de gases, N gases, ok? E no nível do mar, essa atmosfera pode chegar até 60 quilômetros de altura, ok? Então, esses gases todos exercem uma força na superfície externa desse fluido, que convertido à pressão, chamaremos de pressão que a atmosfera exerce. Então, quer dizer que essa pressão impede que essa coluna caia por completo. Então, ele acabou inventando o primeiro medidor de pressão, que com ao nível do mar, a pressão atmosférica conseguia equilibrar uma coluna de mercúrio que chegava a uma altura de 760 milímetros. Então, ele desenvolveu esse primeiro medidor de pressão atmosférica, tá? E ele desenvolveu uma unidade para isso. Ele disse que quando você estiver no local ao nível do mar, a coluna de mercúrio equilibrada vai ser 760 milímetros, né? 76 centímetros, ok? Então, essa pressão chamaremos de pressão atmosférica. Daremos o nome de 1 Torricelli, ok? Em homenagem ao Torricelli. Então, quer dizer que uma coluna líquida de mercúrio, ok? Fica equilibrada com 76 centímetros, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Então, quer dizer que a pressão atmosférica aqui fora, tá legal? É igual à pressão exercida por essa coluna, ok? No mesmo ponto. Tá legal, galera? Bem, existe... Agora eu posso completar aqui, ó, a minha sequência de unidades. Olha que maneiro, ó. Eu sei que no nível do mar, né, onde a gente tem uma unidade que é o ATM, a gente vai ter um ATM, uma atmosfera, equivalendo aí, ó, a gente já acabou de ver agora, a 760 milímetros de mercúrio, ou Torricelli, né? E equivalendo também a 1 vezes 10 a quinta Pascal. E essa unidade aqui a gente está apresentando agora, tá? Que é a sigla em inglês para libra por polegada quadrada. Muito raro aparecer, tá bom? Então a gente tem essa relação entre as pressões. Porém, se a gente pensar direitinho, ó, pegar de novo aquele nosso cilindro cheio de fluido e medir a pressão neste ponto, aqui no ponto aqui de cima, nós teremos a pressão atmosférica acontecendo. Então, se você pensar legal, a pressão total aqui embaixo é fácil de calcular. A pressão total vai ser a pressão atmosférica, né? A pressão que a atmosfera está exercendo nessa parte de cima, mais a pressão da coluna de líquido que você vai ter aqui. Então, você tem, ó, a pressão total, vou escrever até total aqui, ó,
é a pressão que a atmosfera exerce em cima, mais a pressão daquela coluna de líquido que você teve, que você estudou no slide anterior. Tá legal? μGH, ok? Bem, então apresento a vocês, meus amigos, o teorema de Steve, ok? Então esse teorema nos ajuda a calcular a pressão total na base desse recipiente. É a pressão que a atmosfera está fazendo, dos gases acima desse fluido, mais a pressão que essa coluna de líquido aqui exerce. Ok, galera? Reagindo aí, por favor, para eu saber se está tudo ok, tudo entendido. Diz aí para mim. Beleza, beleza. Ok, moçada. Beleza, eu vou caminhar então um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Vamos falar agora do princípio, né? Já que a gente conhece o teorema de Steve, vamos falar agora do princípio dos vasos comunicantes. Que princípio é esse? Ok? Se eu tenho aqui, ó, um tubo em formato de U, ou seja, o vaso onde está acontecendo a pressão A e o vaso onde está acontecendo a pressão B, eles se comunicam pela parte de baixo. Tá legal? Então, aqui eu tenho a massa específica da substância. Se a substância for a mesma, olha que maneiro, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, que vai ser igual à pressão atmosférica, ok? Isso só vai acontecer quando a pressão for a mesma, tá legal? E se o fluido for o mesmo, né? Você vai ter o equilíbrio dessas alturas acontecendo. Isso foi muito bom, muito importante para quem? Para a construção civil. Porque com isso a gente consegue calcular, ó, o nível do chão da construção da sua casa. O que você faz? Você coloca um vaso comunicante, um tubo transparente. Vocês já viram o pedreiro fazer algumas marcações assim, ó, quem tem casa em obra, né? Tem uma marcação assim que ele faz na parede, né? Ok? Então, o que ele fez aqui? Ele colocou um tubo em formato de U, transparente, e colocou a água lá dentro. Então, ele segurou esse tubo colado contra a parede e esperou estabilizar. A pressão atmosférica nesse ponto é igual à pressão atmosférica aqui nesse ponto. Se o fluido é o mesmo, vai acontecer esse fenômeno da figura 1, ok? Aí esse carinha aqui vem, marca a posição e mede essa altura. Tá legal? Altura 1. E esse cara marca a posição e mede essa altura. Altura 2. A diferença entre essa altura é justamente quanto ele vai ter que colocar de aterro aqui, ó, para nivelar esse chão aqui. Beleza? Bem, isso muito utilizado na construção civil, ok? Tubo em U, tá legal? Aqui eu tenho um vaso comunicante com vários vasos, né? Se comunicando pela base. Percebam que, como o fluido é o mesmo, ele se estabiliza na mesma altura. Se eu marco pontos dentro desses vasos, todos vão estar com a mesma altura em relação à superfície, significa que as pressões também serão iguais. Lembre-se que a gente mede pressão em função das alturas, correto? Como as alturas são iguais, as pressões também são iguais, ok? Dissemos então que esses pontos estão na superfície isóbara, tá legal? Bem, agora, se você colocar um fluido de densidade diferente, de massa específica diferente, aí você não vai ter o equilíbrio da mesma altura. As alturas vão diferenciar, mas você, esperto, ó, pega esse ponto aqui, que é o ponto de divisão entre os fluidos, e calcula a pressão, que o ponto A tem a pressão igual à do ponto B. Do ponto B vai ser com uma altura menor, porque o fluido aqui, ó, é o fluido de massa específica 1, e o ponto A vai ter uma altura maior, porque aqui eu tenho outra massa específica, um outro fluido. Mas o equilíbrio acontece justamente nesse ponto. Ok, galera? Vai lá, galera. Posso dar mais um passo? Como é que foi até aí? Beleza? Kaique? Mais alguém?
Aline. Beleza, beleza, galera. Vou continuar em 4 pessoas só. Vitor, Rafael. Vou continuar, hein, galera. Tá muito devagar. Vocês estão quase parando aí. Vamos lá, ó. Dando mais um passo aqui. O princípio de Pascal. Tá acabando já, hein? Tá acabando. O princípio de Pascal. Esse princípio a engenharia mecânica usa e abusa, galera. Tá legal? O que diz esse princípio? Diz que a variação de pressão exercida em um ponto de um líquido, tá? Ela se transmite igualmente para todos os pontos desse líquido, inclusive para a superfície, né, de contato entre o líquido e o recipiente. Tá legal? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu aperto esse êmbolo aqui, ó, com uma força, eu estou fazendo variar a pressão do fluido nesse ponto. Ok? Eu chamei de variação da pressão em ar. O princípio diz que essa variação é igual em todos os pontos do fluido. Isso foi muito legal para quem? Para a construção de equipamentos como esses, como o macaco hidráulico, por exemplo, como pistão pneumático, por exemplo. Tá legal? O que esse macaco aqui está fazendo, né? O que esse macaco hidráulico está fazendo? Né? Eu tenho aqui um pistão de área 1. Então, eu exerço força nesse pistãozinho aqui, ó. Tá legal? Eu chamei aqui de área A, perdão, né? Então, tá aqui, a força é feita nesse pistão pequeno, tá? Com uma área pequena. O princípio de Pascal diz que essa pressão, que é força sobre área, se distribui para todos os pontos desse fluido, inclusive aqui, ó, no momento de contato, ok? Então, quer dizer que a pressão, força sobre área, no ponto A, que é aqui, ela foi se distribuindo de maneira igual até chegar ao cilindro B. E no cilindro B ali, o que eu tenho? Eu tenho força B feita pelo fluido no cilindro dividido pela área B. Percebam que, como ocorreu um aumento da área, a minha força tem que aumentar junto para manter a proporção igual, ok? Então você teve um ganho de força pelo fluido. É claro que esse sistema aqui tem o auxílio de uma válvula nesse ponto, tá legal? A válvula deixa o fluido passar numa direção e não deixa ele voltar. Então aí esse sistema vai subindo cada vez que você vai empurrando o fluido aqui. Mas o princípio de Pascal se aplica, né? Você tem área grande, quem que vai ter que aumentar junto para manter a proporção igual? A área, a força. Então você teve um ganho de força nesse princípio, tá legal? E aí, galera, como é que foi nesse ponto aí? Tem perguntas, meus amigos? Posso continuar para a gente encerrar? É a última projeção, hein? Beleza? Ok, então, galera. Vamos lá. Bem, para terminar a nossa conversa aqui, né, o nosso último princípio da hidrostática tem a ver com aquele experimento que você já fez, né? Já tentou carregar uma pessoa muito pesada fora, né? Aqui na superfície da Terra? É difícil, você tem que fazer uma força muito grande para pegar essa pessoa no colo. Mas essa mesma pessoa, quando você está mergulhando no fluido, está numa piscina, você consegue pegar essa pessoa facilmente no colo, né? Por quê? Porque o fluido, né? A água da piscina, o fluido, exerce uma força verticalmente para cima, te ajudando a erguer a pessoa. Então, quando você tenta me carregar na piscina, você consegue. Eu sou grandão, sou pesado. Agora, se você tentar essa mesma situação fora da piscina, você vai ter que fazer uma força absurda. O que tem dentro da piscina de especial? O fluido, ele exerce uma força sobre os corpos denominada empuxo. É uma força vertical para cima, ok? Vamos ver como é que esse empuxo vai atuar. Observem essa figura que eu coloquei aí, né? Eu tenho aqui um equipamento chamado dinamômetro,
ok? Esse dinamômetro indica o peso. Deixa eu desenhar aqui. O peso desse objeto. Tá legal? O dinamômetro está indicando, então, que esse objeto tem peso igual a 4 newtons. O fluido está quase extravasando aqui, ó. Então eu fui e mergulhei esse objeto de peso 4 newtons no fluido. Observem que o dinamômetro, que antes media 4, agora passou a medir 1. Ou seja, o peso não mudou, porque a substância continua tendo o valor de 4 newtons, né? Mas quando eu mergulhei esse corpo aqui, a água exerceu uma força sobre esse objeto, que é o empuxo. E observe que esse empuxo tem valor numericamente igual a 3. Por que tem valor igual a 3? Ó, o peso media 4 newtons, continua medindo 4 newtons. O que aconteceu com o dinamômetro? Ele perdeu 3 newtons de medidas. Ou seja, a tensão aqui passou a ser 1 newton. O fluido, então, fez uma força verticalmente para cima igual a 3 newtons para manter esse corpo equilibrado. Esse empuxo, mais a força que o dinamômetro está fazendo, foi igual ao peso. Bem, Aristóteles percebeu que era fácil calcular esse empuxo. Era só pegar esse líquido que extravasou e medir o peso desse líquido. E esse outro dinamômetro que está aqui fora indicou um peso igual a 3 newtons. Ou seja, a relação entre as forças, né, o empuxo, que é uma relação entre essas duas forças, coincidiu com o peso de líquido deslocado. Tá legal? Bem, eu posso escrever isso matematicamente, né? Ó, eu posso escrever que o empuxo é igual ao peso do líquido que saiu. Tá legal? Só que se você lembrar como é que se calcula massa, a massa da substância, eu vou colocar aqui para você, ó, massa da substância, massa do líquido que saiu, né, que derramou ali, que extravasou, é a massa específica vezes o volume. E olha que interessante, galera, o volume de líquido que saiu, aqui nessa figura, dá até para você perceber que o cara colocou no mesmo formato. O volume de líquido que saiu, olha só, ele é numericamente igual ao volume do corpo que entrou no fluido, ok? Isso é um princípio muito importante da física, tá? Ok? Dois corpos não podem ocupar no mesmo lugar no mesmo instante. Então, o volume que entra no fluido é igual ao volume que sai, tá legal? Então, aplicando aqui no lugar de VL, você escrevendo μ do líquido, né? Densidade, massa específica do líquido, volume do corpo, aplicando na expressão do empuxo, você passa a ter essa equação que está relacionado com o volume do corpo submerso. Que eu quero dizer, se eu coloco um recipiente, coloco um corpo e esse corpo afunda, o empuxo vai ser calculado com todo o volume do corpo. Tá legal? Massa do líquido, volume do corpo e a gravidade. Esse corpo afundou por quê? Porque a densidade dele, porque a massa específica dele é maior do que a do líquido, ok? Agora, se tem um outro objeto que eu coloquei e ele ficou parcialmente submerso, o empuxo aqui, ó, aqui é o volume do corpo, tá bom? Vai ser calculado somente com o volume do corpo que ficou submerso. Então vai ser somente nessa parte, o empuxo aqui, ó, vai ser somente com a parte submersa. Tá legal? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E esse cara flutua por quê, galera? Porque a massa específica dele é menor do que a massa específica do fluido. Por isso que ele flutua. Tá legal? Meus amigos, extrapolei pra caramba aí o tempo, né? Me diz aí como é que foi, se tem alguma pergunta. Fala aí para mim, por favor. Vamos lá, galera. Reage aí para a gente encerrar.
Legal? Tranquilo, né? Beleza, então, moçada. Gostaria de lembrar que na semana que vem vamos fazer exercício, ok? Sobre essa matéria, tá? E os meus trabalhos, hein? Meio de Brenner, tá legal? Não vamos esquecer, hein? Gente, vou tirar o compartilhamento. Um abraço a todos, valeu? Boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima, galera.